tua palavra. Pai querido, teu filho, ele é um canal de transmissão da tua palavra. Portanto, Espírito Santo, continue fazendo o que o Senhor tem feito ainda mais nessa noite. Através do teu filho a esta igreja, nós declaramos agora, Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Com a igreja, o pastor. Santa Igreja de Deus, com a paz do Senhor Jesus. Tudo bem, meus irmãos? Graças a Deus. Quero dizer à igreja que estou feliz por estar aqui na casa de Deus, por ter a oportunidade de conhecer esse povo abençoado aqui em Uberlândia. É a cidade que a gente gosta, a gente tem tempo que conhece aqui essa cidade, alguns irmãos, muito ministério. E muito feliz de estar nessa oportunidade. Agradecer ao pastor Isaías, que nos confia essa oportunidade. Obrigado. O Diácono Douglas, o pastor, esqueci o nome, Lindomar, graças a Deus. E o nosso amado irmão Diácono Nilton, que foi o canal que nós estávamos aqui, para estar junto, adorando a Deus. Tem a vida da minha esposa, a missionária Márcia, louva a Deus pela sua vida. Pela oportunidade que Deus nos concede, estamos fazendo a obra de Deus. Meus irmãos, vamos falar da palavra de Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Êxodo. Foi nos proposto que estamos numa campanha de libertação. Nós vamos falar alguma coisa acerca desse tema, libertação. É um tema muito maravilhoso. E saber que o único que pode libertar só é Deus por intermédio de Jesus Cristo. Graças a Deus, nós estamos na presença dele, do Deus que tudo pode por nós. Abra vossas Bíblias no capítulo de número 13, do livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia. Glória de Deus. Versículos de número 17. Capítulos de número 13 de Êxodo, versículos de número 17. Amém? Vou estar lendo para nós ganharmos tempo. Diz assim o versículo de número 17. Graças a Deus. Capítulo 13, versículo de número 17 diz assim: E aconteceu que, quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse: Porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e tornem ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. Tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamente a escravizado aos filhos de Israel, dizendo: Certamente Deus nos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos em costa. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etem, à entrada do deserto. O Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiarem pelo caminho, e de noite uma coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Amém? Só até aqui, meus irmãos. Podeis vos assentar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Peço atenção à palavra de Deus. Creio que o Senhor, Ele tem uma palavra ao nosso coração nessa noite. Meus irmãos, quando nós falamos em livramento, quando nós falamos em liberação, livramento, liberdade, na verdade são palavras que abrangem todo o conceito bíblico de libertação da escravidão, servidão ou prisão.
E aqui, quando a campanha é uma campanha de libertação, nós podemos ver aqui pela palavra de Deus, por intermédio desse texto, que o Senhor, lá atrás, né, no capítulo de número 12 de Gênesis, o Senhor vai dar uma ordem, na verdade, para Abrão, vai mandar ele sair da sua casa, no meio do seu povo, da sua terra, e que ele fosse para uma terra longínqua, para um lugar distante, que o Senhor estava fazendo uma promessa e o Senhor iria abençoar a sua vida, e não só a sua vida, mas a sua posteridade, e abençoar a sua descendência. E quando nós lemos a Bíblia, nós observamos que Abrão, ele obedece a Deus, ele vai, né, seguindo ali a ordem do Senhor, e no tocante à sua caminhada, a sua perseverança, o Senhor vai sendo com ele, e ele vai sendo abençoado, como o Senhor Deus havia prometido. E no decorrer da sua jornada, né, passa-se ali muitos anos, né, cerca de 25 anos aproximadamente, de quando ele sai da presença de Deus, ele começa a ficar preocupado, né, porque já tinha 2 décadas e meia de perseverança, e o Senhor então não havia cumprido, né, aquilo que o Senhor havia prometido a eles. De certa forma ele havia sido abençoado, ele havia sido enriquecido, só que o que ele esperava era a sua descendência, ele queria ter filhos, porém a Bíblia diz que a sua esposa era estéril, né, que a sua esposa não podia ter filhos. E o que vai acontecer? Né, no decorrer do tempo, eles vão procurar ali, com a ajuda do próprio conhecimento, com a ajuda da carne, ter um filho, né, com a sua própria serva, com Agar. E a Bíblia diz que ali então tem um filho, eles se alegram, ficam felizes, mas o Senhor, ele não se alegra, né? O Senhor, ele reprova aquela atitude daquele casal, porque o Senhor mesmo estava dizendo que a promessa estava sobre o casal e que o filho ia sair das entranhas dele, não de outro. E o que vai acontecer, meus irmãos? Vai passar-se o tempo, né, determinado pelo Senhor, o Senhor vai cumprir, vai dar a Abraão e Sarai já com 100 anos, Abraão e Sarai com 90, o Senhor vai conceder um filho àquele casal, e o filho chama-se Isaac. E o que vai acontecer aqui, diz a Bíblia que aquele filho então abençoado, aquele filho que o seu pai amava, né, nós vamos ver que vai ter todo aquele processo que o Senhor vai pedir, que o filho seja sacrificado, enfim, e o filho vai crescendo e se torna homem, casa, e a palavra de Deus diz que no decorrer do tempo também ele não consegue ter filho com a sua esposa também era estéril. E no decorrer do tempo, buscando, orando, pedindo ao Senhor, o Senhor Deus vai presenteá-los, né, com um casal de filhos. E aqueles filhos, né, começam a crescer, e, enfim, chega um determinado momento, né, que nós vemos pela palavra que um era mais caseiro, né, Isaac era aquele que ficava, aliás, Jacó era aquele que ficava mais em casa com a mãe, né, aquele estilo daquele filho mais caseiro, enquanto Esaú já era aquele, né, que vivia no campo, que caçava, enfim, né, aquele estilo mais selvagem. E a Bíblia diz para nós que na hora da bênção, né, dele ser abençoado, do primogênito ser abençoado, não podemos esquecer que lá atrás houve ali um acordo, né, na questão da fome que estava tendo Esaú, né, depois de ter vindo do campo. A Bíblia diz que o seu irmão está ali preparando um guisado, e ele ali morrendo de fome, ele não se importou, né, com a primogenitura, ele ali trocou a primogenitura por aquele prato de lentilha, né, por um prato de guisado, e então passou-se a fome, ele foi embora e talvez esqueceu da primogenitura, né, que ele havia trocado. Mas chega o tempo da bênção, que ali, né, de acordo com a ajuda, né, da sua própria mãe, Jacó ele vai receber ali a bênção, ele vai ser abençoado e ele vai fugir, ele vai para a terra de Labão. E a palavra do Senhor vai mostrar para nós que lá naquela terra, ele passou por um processo, foi enganado, né, ali pelo seu próprio sogro, e sabemos que ele ficou lá cerca de 20 anos naquela terra, e o Senhor ali o abençoou de uma forma tremenda. Ele foi abençoado, foi próspero, né, com gados, enfim, com filhos e etc, esposa, e ele então volta para a sua terra. Ele volta agora, ele vai retornar abençoado, ele vai retornar próspero. E detalhe, resumindo, para nós chegarmos aqui no texto, a palavra do Senhor vai mostrar que já na velhice desse homem chamado Jacó, né, que já tinha ali vários filhos, né, que foi ali o pai dos patriarcas, a Bíblia vai mostrar para nós que chega um determinado momento
que José, ele é perseguido pelos seus próprios irmãos, é lançado ali numa cova pelos irmãos, né? Os irmãos tomam uma certa distância para que ali pudesse comer, beber, enfim, e deixar ele naquela cova. A Bíblia diz que os medianitas, então, tira aquele jovem da cova, vende eles, ele chega até o Egito. E chegando no Egito ali, ele passa por aquele processo, aquela perseguição toda, mas o Senhor estava com ele, ele vai parar na cadeia, né, no cárcere, e ali dentro do cárcere também Deus exalta. Ele passa muito tempo, né, naquele processo de prisão. Até que chega um determinado dia que o Senhor tira ele dali e vai exaltar ele por intermédio de um discernimento de sonho, né, que ele teve, diz a palavra do Senhor. E o que acontece? Ele agora é colocado como governador do Egito pelo próprio faraó. Ele recebe uma autoridade, ele recebe um poder de Deus ali muito grande, né, sobre tudo que havia no Egito, para controlar os 7 anos de bênção e também ali ser um homem prudente para os 7 anos de provações que iam vir. E o que acontece, meus irmãos? No tocante a isso, o Egito vai crescendo, vai ficando poderoso, vai enriquecendo. E a Bíblia diz para nós então que os seus irmãos, enviados por Jacó, vão ao Egito para comprar alimento. E chegando lá então, eles vai dar, no meio da negociação, no decorrer do tempo, Jacó, ali José vai se apresentar a eles como seu irmão e vai trazer toda a família e eles agora vão habitar no Egito. E estando habitando no Egito, a palavra do Senhor mostra para nós que José, ele vai dizer para todos eles, para a família, que ia chegar um dia que o Senhor Deus Todo-Poderoso ia visitá-los. Ia chegar um dia que o Senhor ia se fazer presente, ou seja, ia chegar um dia que Deus ia tirar eles da terra de Gósen, da terra do Egito. E eles ali, agora vivendo, habitando ali, sendo prósperos, sendo abençoados, né, eles não tinham dificuldade nenhuma, né, porque o Senhor estava com eles, tudo que eles faziam, iam bem, eram prósperos, estavam felizes, alegres, a terra abençoada. Só que aquele lugar que eles estavam habitando, não era a terra da promessa. A terra da promessa chamava-se Canaã. Era a terra que o Senhor havia dito antes, né, para Abrão e para os demais, que era a terra que manava leite e mel. A terra do Egito poderia ser boa, mas a terra que Deus tinha para eles era uma terra melhor. Era uma terra boa, era uma terra que manava leite e mel. E eles precisavam estar prontos e não enraizar ali, não colocar o coração deles ali, porque o Senhor posteriormente iria arrancá-los e colocar nessa terra abençoada. E observa, amados irmãos, entendendo por essa palavra, que o Senhor Deus também nos escolheu, que o Senhor Deus nos tirou dessa terra como o povo egípcio. Deus nos arrancou de lá, ou Deus está nos tirando de lá, pois o Senhor diz que Ele tem uma terra melhor para nós. Ele tem também para nós uma terra que emana leite e mel, e essa terra é a Jerusalém celestial. Deus tem essa terra para nós. Aqui pode estar tudo bem, as coisas podem estar indo bem, nós podemos estar felizes, as coisas podem estar progredindo, a saúde está boa, a finança está boa, mas eu quero dizer uma coisa, Deus tem uma terra muito melhor para mim e para você. Quem crê, louvado seja o nome santo do Senhor, vai tomando posse nessa noite, porque Deus é fiel para cumprir a promessa nas nossas vidas. Meus amados e queridos irmãos, então José, ele diz, o Senhor certamente vos visitará. E quando o Senhor visitar vocês, os meus ossos, vocês tiram dessa terra e levam convosco. Eu não quero ficar aqui nessa terra. E o que vai acontecer? Entrando para a palavra, o Senhor vai mostrar para nós aqui, desde o começo do capítulo 1 deste livro, que depois que José, ele é morto, vai passar-se, creio que algumas décadas, muito tempo, vai ter um faraó no lugar, vai ter um líder ali, que aquele líder, ele não vai ter ciência de José, ele não vai ter conhecimento do que foi feito antes, e aquele homem, ele vai começar agora a ter medo do povo de Israel, do povo hebreu. Ele vai ter medo, porque vai ver que aquele povo cresce, aquele povo aumenta, e ele tinha medo que se aquele povo ajuntasse com qualquer outro povo de outra nação, de outra terra,
então eles poderiam perder o seu poder, poderia perder o seu trono. E o que a Bíblia diz? Que ele vai começar agora a açoitar, vai começar a colocar um jugo, um fardo pesado sobre o povo hebreu. E no tocante a isso, a Bíblia diz que aquele povo, no meio do sofrimento, eles vão se reunir, eles vão se unir de uma maneira entranhável, creio eu, que eles vão orar, vão clamar a Deus de uma forma tão grande, que a oração deles sobe diante de Deus unanimemente, como se a oração de todos fosse de um. Vai chegar na presença de Deus a oração, de maneira que o Senhor vai se atentar. Deus vai olhar para a oração, Deus vai ouvir e vai lembrar da promessa que ele havia feito a Abraão, a Isaque e Jacó. Então Deus agora vai se manifestar, Deus vai se colocar de pé, Deus vai descer para libertar, para tirar aquele povo da terra do Egito. Queridos e amados irmãos, eu quero dizer a você nessa noite de hoje, capítulo de número 21, verso 22, do Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus, ele diz lá que tudo o que nós pedirmos em oração, crendo, nós receberemos da parte do Senhor. Eu quero dizer que a Bíblia diz que a oração feita por um justo, ela pode muito em seus efeitos. Eu quero dizer a você nessa noite, não importa o que você tem passado ou vivido, eu quero chamar você ao ministério da oração. Estou feliz porque no momento que nós adentramos aqui, nós tivemos aqui várias orações. São coisas que, né, são atos na igreja, momentos de adoração que a gente não se vê em qualquer lugar mais. Hoje não estão orando, e quando não há oração, não há poder de Deus. Quando não há oração, nós não vemos milagre. Quando não há oração, porta não se abre. Quando não há oração, não há libertação, não há vitória, não há transformação. Então eu quero dizer que vocês é um povo abençoado. Eu tenho certeza, pela palavra de Deus, que coisas extraordinárias, mistérios de Deus vão ser desenrolados neste lugar, no nome do Senhor Jesus Cristo. Calamassuri canta, labassurianda, labracheia. Bendito é o nome do Senhor. Presta atenção, meus irmãos, eles vão clamar, eles vão buscar Deus, e o Senhor vai ouvir. É aquilo que no capítulo 7, verso 15, de 2 Crônicas, né, diz a palavra de Deus, que a partir de agora, então, os meus olhos estarão abertos, e os meus ouvidos atentos à oração deste lugar. Bendito seja o nome do Senhor, e fiel é Deus para cumprir a sua palavra. Atentamos, meus irmãos, que no tocante a isso, Moisés, que vai viver 40 anos, diz a palavra de Deus, no Egito, ele nasce e vive ali 40 anos. Veja Moisés, um homem intelectual, um homem sábio, tendo ciência da cultura, da ciência, da matemática, da física, tudo que o Egito naquela época poderia oferecê-lo, Moisés, ele teve, ele conseguiu. Ele foi crescendo ali um homem em estatura, em graça, em conhecimento, um homem que tinha de tudo, tudo que ele queria ele tinha. Era conhecido e tido como filho da filha de Faraó, ou sucessor do trono posteriormente. Mas chega um dia que ele olha para tudo aquilo, e ele sente no coração que Deus tinha algo para ele que era muito maior e melhor do que aquilo que ele tinha e que ele teria posteriormente na terra do Egito. Meus irmãos, eu quero dizer uma coisa, não fique no conformismo. Tá bom assim, tá bom dessa maneira, é dessa forma, é assim que Deus quer. Eu quero dizer que os sonhos de Deus, que Deus tem sonhado para a tua vida, é muito maior do que você pensa. Deus tem algo sobrenatural para cumprir, para realizar na tua vida, porque Deus, ele é fiel. Lamanto devassia surimicanta labracheia. É uma questão de fé, uma questão de nós crermos, porque Deus, ele não muda. Capítulo 13, versículo 8 de Hebreus diz que Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus é imutável. Louvado seja o nome do Senhor. E veja que a palavra do Senhor mostra que o Senhor arranca, tira, por uma situação de uma morte, de um homicídio, Deus tira Moisés da terra do Egito. Deus manda ele para a terra de Midian. A Bíblia diz que ele vai ficar em Midian 40 anos,
aonde todo o seu conhecimento, toda a vida que ele tinha regalada, esplêndida, a sua riqueza, a sua fortuna, ali naquele lugar, não, para ele não faria bem algum. Ele não ia ter nenhum êxito com todo aquele conhecimento, com tudo aquilo que ele adquiriu no Egito. Porque ele estava vivendo uma vida solitária. Ele estava vivendo, apacentando no monte. Ele apacentava, cuidava dos animais de Jetro, seu sogro. Então não tinha necessidade da ciência, de tudo que ele aprendeu, ele não ia usar para apacentar. Mas deixa eu dizer uma coisa, que o homem, não importa o grau de conhecimento, de estudo que ele adquiriu nessa terra, ele pode ser um físico, ele pode ser, enfim, mas quando ele vem para a presença de Deus, todo homem, ele precisa passar por um deserto, ele precisa passar pela escola de Deus, ele precisa aprender com Deus. Observa o que aconteceu com Saulo. A Bíblia não mostra que Saulo era um homem culto. Saulo era um homem sábio, é um homem poliglota, é um homem que vivia aos pés do doutor Gamaliel, aquele homem que todo mundo respeitava. Saulo era um homem que adorava, seguia a lei à risca. O que estava escrito ele fazia acontecer, ele cumpria. Só que chega um dia que ele vai perseguir o povo de Deus. Depois da morte, né, de Estevão, que foi o primeiro mártir, lá no capítulo 7 de Atos, quando Estevão morre, no capítulo 8 a Bíblia diz que então vai começar a perseguição contra a igreja. E quando começa essa perseguição, a igreja de Jerusalém se dispersa, e agora a Bíblia diz que Saulo vai pedir uma carta, né, vai pedir autorização para ir atrás do povo de Deus. Ele vai atrás para perseguir os cristãos. Só que a Bíblia diz que no caminho a Damasco, que era uma distância muito longa, né, de Jerusalém a Damasco, segundo a geografia bíblica, quase 300 e poucos quilômetros a distância, e ele estava caminhando, indo adiante, até que o Senhor Jesus aparece para ele. O Senhor se manifesta numa glória muito grande, e o Senhor vai dizer para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Por que você está me perseguindo? Ele poderia dizer: Senhor, eu não estou perseguindo o Senhor não, eu estou perseguindo um sectarista, eu estou perseguindo um povo aí, uma seita do caminho, eu estou perseguindo aí um povo que diz que serve a um Cristo, a Jesus de Nazaré, um sectarista, um falsificador, um povo que está pregando contra a lei, que nós não precisamos mais da lei, agora o negócio é graça, eu estou perseguindo esse povo. Ele poderia falar isso a Deus, tentar arrumar desculpa. Só que o Senhor vai dizer para ele: olha, duro para ti é recalcitrar contra o agrilhão. O Senhor vai chamar ele a atenção, e o Senhor vai ensinar para ele que aquele povo não é qualquer povo. Aquele povo é o povo de Deus. E a Bíblia diz que lá do outro lado, quando aquele servo estava orando, buscando o Senhor, de joelho, clamando, implorando, o Senhor vai dizer: olha, está vindo aí um homem chamado Paulo de Tarso. Esse homem, ele está cego, e você vai orar para esse homem, você vai colocar a mão sobre ele, vai orar, e eu vou fazer o milagre, eu vou mudar a vida desse homem, porque esse homem é para mim um vaso escolhido, ele saberá o quanto ele terá que padecer pelo amor do meu nome, pois ele é escolhido para levar a minha palavra ao povo judeu, ao povo gentil, aos reis, enfim, ele é um vaso escolhido. Glorificado seja Deus. Meus irmãos, aí nós vamos analisar posteriormente, né, nos capítulos 9 adiante de Atos, e nós vamos ver o quanto o apóstolo Paulo, né, agora sendo Paulo, ele padeceu pelo amor do Evangelho. Ele precisou, como a Bíblia fala lá no capítulo 1 de Gálatas, ele passou pelo deserto. Ele teve que passar com toda a sua sabedoria, um homem intelectual, um homem poliglota. Ele teve que ir para o deserto da Arábia, e ele passou lá alguns anos na escola de Deus, para que ele pudesse voltar agora e dizer que o Evangelho que ele havia recebido não era pela igreja de Jerusalém, não era pelos apóstolos, mas o que ele recebeu do próprio Senhor Jesus Cristo para passar para o povo. Louvado seja Deus. Então todos nós, meus irmãos,
Todos nós, homens, mulheres, ministros, obreiros, todos nós passamos por um deserto para executar a obra de Deus. O próprio Cristo, o próprio Salvador, sendo Deus, a segunda pessoa da Trindade, o Deus Filho, ele veio como homem, cresceu, aos 30 anos começa o seu ministério, é batizado nas águas e após ser batizado, onde é confirmado ali, né, que ele é a segunda pessoa da Trindade, pela descida do Espírito Santo, a terceira pessoa, pelo brado de Deus, esse é o meu filho amado, em quem me alegro, em quem me comprazo, a primeira pessoa, e Jesus ali, a segunda pessoa da Trindade. Naquele momento a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus o toma e leva Jesus para onde? Para uma lua de mel? Leva Jesus para passear, para curtir agora um novo crente? Não, o Espírito leva Jesus para o deserto, para quê? Para ser tentado pelo diabo. Jesus vai passar nada mais, nada menos que 40 dias. Diz Lucas, no capítulo 4, no verso 2, 40 dias tentado pelo diabo. Jesus passa pela prova dos 40 dias pelo deserto. Jesus teve que passar pelo deserto, e nós também passamos. Não pensa você, deixa eu dizer uma coisa aqui, a situação que você está, o deserto que você está, você pode estar pensando, até quando? Até que dia? Eu quero dizer, meus irmãos, que tudo na nossa vida é passageiro. Capítulo 3, verso 1 diz que há um tempo determinado para todo o propósito embaixo do céu. Então fica em paz que a prova que tu está passando tem um tempo determinado. Há um tempo determinado e Deus vai mudar a tua história, tenha certeza disso, porque Deus, ele é fiel. Bendito é o Senhor. E analisamos aqui a palavra de Deus, quando Moisés, ele vai ser lapidado pelo deserto, ele vai ser lapidado pelas provas, pelos processos ali que a vida, né, a natureza concedia por autorização de Deus. Ele passa por tudo aquilo até que chega um dia que o Senhor vai se apresentar a ele. O Deus Jeová vai se apresentar a ele de uma maneira diferente, vai se apresentar a ele de uma forma que chama a nossa atenção. Ele vai observar, ele vai ver ali uma árvore, ele vai ver uma sarça, e ele vai observar um fogo que sobe e desce naquela árvore, naquela sarça, de maneira que ele vai tentando chegar perto e diz, deixa eu chegar perto para ver o que está acontecendo. Que visão é essa? Que mistério? Está pegando fogo, mas não queima, não cai folha, não cai flor, não cai galho. Que negócio é esse? Ele vai chegar perto para ver. E quando ele está chegando perto, diz a Bíblia que do meio daquele fogo, daquela sarça, há um brado que diz, Moisés, Moisés, descalça os teus pés, tira o sapato dos teus pés, porque a terra, o lugar que tu pisa, é santo. Sabe o que vai acontecer agora? O Senhor vai falar com ele. O Senhor vai se apresentar a Moisés, vai dar suas credenciais, vai dizer quem ele é. E vai dizer para Moisés que, Moisés, você é escolhido para você libertar o meu povo que está na terra do Egito. Você é um escolhido. Deixa eu te dizer uma coisa, igreja. Deus te escolheu, Deus tem uma missão na tua vida. Não pensa que o que Deus tem para você é só você vir à igreja, entrar num lugar confortável, como este, um lugar abençoado, que maravilha, estou feliz da vida. Não, Deus tem uma missão para você. Deus tem uma responsabilidade. Lá naquela palavra da grande comissão, no capítulo 16, no versículo 15 e no versículo 16 de Marcos, o Senhor diz, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer será condenado. Deus tem algo para a tua vida, meus irmãos. Deus tem uma responsabilidade. Talvez você pode dizer, pastor, não, quem tem é o pastor, é o presbítero, é o evangelista, é o diácono. Todos nós temos essa responsabilidade de pregar dentro da nossa casa, de anunciar a palavra à nossa família, aos nossos amigos, no trabalho, no escritório, na faculdade, no curso, aonde estivermos, nós temos essa responsabilidade de anunciar Jesus, de pregar Jesus, de convidar para vir à igreja. Vai ter o culto de campanha, vai ter o culto com a família, vai ter o culto de libertação. Vamos lá, Deus tem uma palavra, Deus vai te libertar, Deus vai salvar, Deus vai mudar a tua história.
Meus irmãos, nós precisamos abrir a nossa boca, nós precisamos falar. E quando nós falamos, Deus ele começa a agir. Observa que é natural do ser humano arrumar desculpa, pastor Isaías. A gente arruma desculpa para não falar, para não fazer a obra de Deus. Qual de nós que nunca arrumou a desculpa para não fazer a obra de Deus? Será que é fácil fazer a obra de Deus? Não, não é fácil. Às vezes alguém pensa, eu quero fazer desse jeito, quando eu tiver a oportunidade eu vou fazer assim. Não, meus irmãos, não é como nós queremos, é como o Espírito de Deus quer. Nós não fazemos nada por nós mesmos, é o Espírito que faz. Deixa eu dizer algo para você nessa noite, mediante a essa palavra. É tremendo quando nós vemos e sabemos que é natural do homem arrumar desculpa. Quando Moisés, ele arruma desculpa. Quando o Senhor se apresenta e fala para ele, dá a missão para ele, ele vai dizer, Senhor, eu sou pesado de boca. Senhor, como Jeremias eu não sei falar, eu sou ainda uma criança. Sabe o que é isso? Desculpa. Sabe aquele que Jesus diz, olha, deixa tudo, larga, vem e me serve. Ele diz, Senhor, ainda tem que sepultar meu pai. Sabe o que é isso? Desculpa. O pai estava novo, o pai estava jovem, estava como um coco, estava novão, forte. Ele estava dizendo, deixa meu pai morrer primeiro. Deixa depois que o meu pai descer a sepultura, que eu deixar de servi-lo, então eu vou servir o Senhor. Jesus diz, deixai que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Vem e me segue. Ou seja, sem desculpa. Levanta. Barriga para dentro, peito para fora, vamos marchar. Como soldados, vamos fazer a vontade de Deus. Moisés, ele arrumou desculpa. Mas o Senhor disse para ele, Moisés, quem fez o cego? Quem fez o coxo? Quem fez a boca, Moisés? Quem fez o olho? Ou seja, Deus que fez tudo. E o Senhor disse, eu vou te enviar ao Egito. E você vai falar tudo que eu mandar. Porque aqueles que queriam tirar a tua vida, aqueles que queriam te matar, todos já desceram à sepultura. Ou seja, era medo, Moisés. Então, fica tranquilo porque eu limpei o teu passado. Vai fazer a minha obra. É coisa tremenda, meus irmãos. Observa uma coisa que quando ele chega lá no Egito, agora, o Senhor vai utilizá-lo, né, com aqueles milagres, com aquelas maravilhas, com aqueles sinais e prodígio, que nenhum homem na terra foi utilizado como Moisés foi. Quem já leu a Bíblia, quem já estudou a palavra, pode observar que nenhum homem foi utilizado em milagres como Moisés foi utilizado. É coisa tremenda a maneira que Deus usou Moisés. Você que tem medo de fazer a vontade de Deus, não tenha medo. Levante a tua cabeça. Saiba que o Espírito de Deus tomará a tua vida e será feito aquilo que Deus tem para fazer por intermédio da tua vida. Veja, queridos irmãos, que então, agora Moisés vai tirar o povo de lá depois da 10ª praga. Depois da praga da morte dos primogênitos. O povo sai do Egito, é tirado dali com mãos fortes. Só que a palavra do Senhor mostra aqui nesse capítulo 13, no versículo 17, que quando o Senhor tira o povo, tinha duas oportunidades, duas situações. A primeira era um caminho curto, era um caminho rápido, um atalho, que eles poderiam ir e logo chegaria no Sinai, onde eles teriam que oferecer a Deus o culto de sacrifício, o holocausto, enfim. Só que eles passando por aquele local, a Bíblia diz que eles iam passar em meio aos filisteus. Só que para eles não verem a guerra, o Senhor diz, se eles verem a guerra, eles vão temer, eles vão ficar com medo, e eles vão retroceder, eles vão voltar para trás para o Egito. Então, vamos pelo deserto. É um caminho mais longo, porém é mais seguro. Mas o ser humano, meus irmãos, não tem caminho para o homem que é bom. Lá no mundo estava ruim, na igreja está ruim, todo lugar para nós está ruim. Mas tenha certeza que o Senhor Deus está colocando um ponto final e daqui a pouco nós vamos estar com Ele na glória. Aguarda mais um pouquinho na casa de Deus, aguarda mais um pouquinho na presença, porque daqui a pouco aquele que há de vir, ele virá e ele não tardará. Tenha bom ânimo e o Senhor será convosco.
Observa aqui que, então, quando o Senhor leva eles, manda eles pararem no lugar como está escrito aqui em Pirraiote, e Migdol e Baal-Zefon, eles param de frente do mar, montanha de um lado, montanha do outro, eles estão acampados. E o Senhor manda Faraó vir, Deus toca no coração de Faraó para Faraó ter o sentimento e ir atrás do povo. Faraó está indo, furioso, mas a Bíblia vai mostrar para nós que quando o povo, eles observam ele descansando em paz, feliz, dando glória, falando dos seus projetos, dos seus planos, agora libertos, livres, eles vão ficar agora preocupados, porque eles olham para trás, eles veem o exército de Faraó. Eles se preocupam com o exército, com Faraó, e eles começam a temer. A Bíblia diz que agora eles vão procurar clamar a Deus e vão dizer a Moisés: Moisés, eu não disse para você, Moisés, que nós queríamos ficar servindo a Faraó, nós queríamos ficar como escravo? Olha a ingratidão, meus irmãos. Eles estavam lá sofrendo, eles oraram a Deus, pediram para Deus tirar. Deus estava tirando eles de lá, eles começam a murmurar: Moisés, não havia sepulcro suficiente lá para que nós viéssemos morrer aqui no deserto? Meus irmãos, pensa comigo, será que o Senhor ia preparar a Páscoa? Os umbrais da porta, com sangue, eles iam passar por aquele ritual todo, iam receber o livramento, passar ali pelo sangue do Cordeiro. Deus ia fazer todo aquele mistério para levar eles para morrer no deserto. Esse é um Deus fraco. Esse não é o Deus que nós conhecemos. Depois de tudo que Deus manifestou no Egito, eles ainda estão com medo. Eles ainda estão perplexos. Agora nós vamos morrer. E quando nós chegamos nessa situação, nós temos 3 opções. A primeira, vamos nos entregar, vamos nos prostrar e voltar a ser escravo. Vamos levantar a bandeira branca, ó, estamos nos rendendo. A segunda, vamos fugir. Vai fugir para onde? Montanha de um lado, do outro. Mar Vermelho adiante e atrás o deserto e o inimigo. Para onde fugir? Qual é a opção que nós temos? Se entregar. A outra opção, pedir graça para Deus e vamos lutar, porque a Bíblia diz que eles estavam armados. E a terceira é confiar em Deus. É confiar em Deus. Quanto de nós, no nosso dia a dia, nós agimos dessa forma? Nós chegamos naquele momento que, o que nós vamos fazer? Será que eu desisto? Será que eu volto para trás? Será que eu vou arregaçar as mangas e vou lutar? Ou será que eu vou confiar em Deus? Eu te digo, confie em Deus. Peça graça para o Senhor, porque nas pelejas que nós observamos aqui na Bíblia, dos homens de Deus, dos reinados, em todas as situações, aqueles que buscaram ao Senhor, eles acharam o Senhor, eles foram achados pelo Senhor, e Deus deu estratégia para eles vencerem, eles tomaram posse da vitória. Louvado seja Deus, porque eles oraram, clamaram, e Deus direcionaram aqueles homens. Meus irmãos, para finalizar, a palavra do Senhor diz que o Senhor vai repreender Moisés, e vai dizer para Moisés: Moisés, por que você clama a mim, Moisés? Diga ao povo de Israel que marchem. E o Senhor mandou que ele tocasse no mar, o mar se abriu, o mar vermelho se abriu, o povo de Israel passou e passou em seco. Os egípcios foram direcionados por Deus, permitido por Deus que também entrasse, mas o Senhor trabalhou, o Senhor agiu naquela terra, no meio daquele povo, e a Bíblia diz que o Senhor ordenou que o mar ali fosse fechado por intermédio de Moisés, e os egípcios que seguiam o povo de Deus foram destruídos para sempre. Então observa uma coisa aqui, independente do problema que nós estamos vivendo, Deus vai usar esse problema para abrir porta, Deus vai usar esse problema para abrir caminho, para que nós possamos passar e ser abençoado pelo Senhor.
Meus irmãos, que Deus, o Senhor, possa abençoar vossas vidas. Confie em Deus, não tema, continue crente nas promessas do Senhor, porque Deus, Ele há de cumprir, hoje ou amanhã, mais cedo ou mais tarde, tudo aquilo que Ele prometeu nas vossas vidas, Ele vai cumprir. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe vossas vidas em Cristo, para a glória de Deus.